Pronto, aqui está a nossa homenagem com alegria, muito sentida, à nossa querida Filipa Vá com Deus. Mas também, nesta altura, vamos fazer uma viagem no tempo, porque há 50 anos, já passaram, nesta altura, 2 meses, mas há 50 anos, a realidade que nós imaginávamos um dia ser apenas ficção, aconteceu mesmo. Portanto, Júlio Verne ficava apenas como precursor de uma ideia. O senhor Georges Méliès, que fez o primeiro filme de ficção com uma viagem à Lua e um foguetão entrar por um olho do próprio planeta, tudo isso já era história passada, já era ficção, porque a realidade tinha acontecido. Um homem, pela primeira vez, tinha pisado a Lua. Eu tenho o maior prazer em ter aqui comigo o Miguel Gonçalves, porque sou cliente dele, habitualmente nos seus comentários sobre coisas relacionadas com a astronomia. E ele veio de propósito do Porto para estar aqui connosco. Não veio de foguetão, mas vai comigo fazer um exercício de memória muito interessante. Também ao lado, eu tenho o meu querido amigo Sebastião Fernandes, que tem uma vantagem. É que já tinha 2 anos quando o homem chegou à Lua e, tanto quanto sei, ninguém te disse nada. Ninguém me disse nada, exatamente. Portanto, aconteceu a Lua, aquela coisa toda, e ninguém me avisou de nada. Ninguém te avisou de nada. Tiveste que crescer mais um bocadinho para saber que o homem tinha chegado à Lua. Só muitos anos depois é que me falaram nisso. O Miguel, então, muito menos, porque o Miguel tem 41 anos, não é? É verdade. Tem 41 anos. Portanto, isto aconteceu 9 anos antes de nascer. E sabe imensas coisas como se tivesse lá estado. Não é? E começo logo com algo que não é muito bonito de se fazer em televisão, que é fazer uma confissão um bocadinho negativa, que é virar-me para o Júlio e para todos os nossos amigos que estão aqui no estúdio e dizer: eu tenho muitos ciúmes de todos vós que assistiram a isso naquela altura, puderam vibrar com tudo aquilo e que, para alguém como eu, que é estudioso destas matérias, eu gostaria muito de sentir também a primeira pegada na Lua. E à medida que eu vou estudando cada vez mais o que foi esse período, eu fico absolutamente maravilhado com tudo aquilo que foi feito. Porque muito para além das potencialidades técnicas da época. Basta dizer isto. Eu diria isto, não é? Porque ainda era tudo analógico, não é? A capacidade... Eu acho que dizer capacidade informática é um insulto, se calhar, para os tempos de hoje. Mas a capacidade técnica, ao nível dos computadores que surgiram naquela altura, os mais rudimentares, que nos levaram à Lua, inteiras, a IBM, e que nos levaram à Lua, tinham uma capacidade de computação inferior ao nosso comando, nem sequer do carro. É para abrir a garagem. E, portanto, nós fomos capazes, a humanidade dos Estados Unidos foi capaz de chegar à Lua, baseando-se, sobretudo, na capacidade de uma outra máquina. A cabeça. A cabeça. A cabeça E as mãos, porque eu tive também o prazer de realizar um filme chamado Portugal e a Cartografia, quando eu estava nos Serviços Cartográficos do Exército, e a propósito disso relacionei esse filme, que até ganhou um prémio no Festival de Versailles, relacionei esse filme com a primeira vez que o homem viu a outra face da Lua, portanto, o Apolo 8 e o Sr. Borman e os seus companheiros, porque era a primeira vez que o homem dava a volta por trás da Lua. Mas com uma particularidade, que, como li muito naquela altura, estava ainda a ser utilizado o sextante, ou uma adaptação do sextante, de Gago Coutinho. Portanto, dos anos 20, do senhor que criou aquele sextante para conseguirmos chegar ao Brasil, não é? Sim, é verdade. E se calhar, pegando precisamente à boleia da Apolo 8, nós temos logo que começar a desenrolar os contos e as histórias que há da Apolo, porque essa missão em particular, a Apolo 8, teve uma particularidade absolutamente notável. Transformou por inteiro a nossa relação visual e de carinho com o nosso planeta. Porque é na Apolo 8 que é tirada a famosa fotografia chamada Earthrise, o nascer da Terra visto da Lua, em que aparece o nosso pontozinho azul na imensidão escura do espaço e que revolucionou em termos emotivos o nosso próprio planeta. É interessante que pouco tempo depois há o Festival de Woodstock, onde nós temos todo um conjunto de manifestações pró-ambiente, das primeiras grandes manifestações ambientais no nosso planeta. É nessa altura também, e graças muito a essa fotografia, que nascem os primeiros movimentos organizados ambientais, tudo por causa do poder visual dessa fotografia. E uma história muito rapidamente. O ano de 68 foi particularmente tumultuoso nos Estados Unidos, muitos conflitos sociais,
Como tinha acontecido na Europa, estava a Exatamente. acontecer na Europa. Assassinato de Martin Luther King, Exatamente. assassinato de Robert Kennedy, foi absolutamente caótico. Na véspera do Natal desse ano, a NASA divulga essa imagem e há uma senhora com, penso, perto de 80 anos que envia um telegrama para a NASA a dizer pura e simplesmente o seguinte: muito obrigado, vocês salvaram o ano de 1968. E, portanto, não deixa de ser uma história muito curiosa sobre aquilo que a Apollo nos deu. E, a Apollo E deu-nos em muito. 1969, tu lembras-te do Woodstock? Também continuavas a ter 2 anos, não é? E Mas também depois, ninguém- como é a música é uma coisa que fica para além da memória e fica para além também do calendário. Foi mais uma das coisas que ninguém me avisou, porque Tu tinhas 2 anos, o que é que tu querias tocar? Tocava Xuxa, era a única coisa que podias tocar naquela... Exato, e brinquedos e E aquelas brinquedos. coisas todas. Eu só conheci o Woodstock já no princípio dos anos 80, que me vieram trazer a caixinha com os 3 discos de vinil. Exato. Portanto, e com as fotos. E foi nessa altura que eu fiquei completamente fascinado com aquela ideia de um festival, muitas bandas. Ou e onde aconteceu muita música inspirada na country music, que de alguma maneira é também a tua linha musical, não é? Sim, e começa a despertar ali qualquer coisa para as músicas de cariz mais popular. Numa altura que eu estava a viver ali fervorosamente o rock português a 100%. Estávamos a falar, portanto, da febre de sábado de manhã. Exatamente. Que é outra descoberta da Lua que eu me orgulho. E o Passeio dos Alegres, não é? Exatamente. Que eram assim inspiradores para não sei quantos frequentadores do liceu daquela altura andarem com guitarras às costas a copiar fervorosamente os acordes das bandas que tinham visto no fim As de semana bandas iam anterior. tocar ao programa, depois eles tiravam os acordes. Exatamente, portanto, e cantava-se as músicas, ia-se à procura dos discos e saber as letras portanto, aquilo era uma febre. Era uma febre. A propósito de febre, eu arranjei algum material muito curioso e um deles, naturalmente, relacionado com o senhor que pôs o pé na Lua e que marcou a sua pegada na Lua, o senhor Neil Armstrong. Penso que deve ter visto o filme, ainda relativamente recente, do Neil Armstrong, não é? Porque ninguém diria que o mesmo ator que tinha feito o La La Land ia fazer de Neil Armstrong. Que, infelizmente, dos 3 astronautas que conquistaram a Lua, vamos utilizar essa expressão, ele que foi o primeiro a pôr o pé em terra já está na Lua. Não é? E os outros 2, muito velhotes, um com 89 anos e outro com 88. Com grande vitalidade, ainda vão a conferências. E vão a ainda fazem conferências e tudo. lá. Então, vamos ver a primeira sequência de imagens, vamos viajar até à Lua. 10, 9, ignition sequence start. A contagem decrescente para o momento de uma vida. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong foi sempre um homem discreto. Nunca gostou propriamente da fama. Um dia chegou mesmo a confessar que o pequeno passo que deu na Lua, mesmo que tenha sido gigantesco para a humanidade, nunca fez parte dos seus sonhos. O primeiro passeio lunar de um ser humano durou 3 horas. Naquela noite cósmica de 21 de julho de 1969, Neil Armstrong foi o primeiro a descer da Apollo 11. Seguiu-se Buzz Aldrin. Os astronautas sabiam que estavam a fazer história e por isso a registaram e transmitiram como um dos primeiros grandes momentos da história global do planeta. Quase 500 milhões de seres humanos seguiram o momento em direto pela televisão. Foram depois recebidos como heróis no planeta Terra e é agora como heróis que continuam a ser tratados. Very rarely do I have such an extraordinary pleasure as I have today to welcome 3 iconic figures, 3 genuine American heroes. Há menos de um ano, quando Armstrong e os restantes membros do programa Apollo receberam a medalha de ouro do Congresso americano, como sempre, o chefe da missão preferiu falar de um trabalho de equipa feito em nome da ciência. And accept, on behalf of our fellow Apollo teammates, all those who played a role in expanding the human presence outward from Earth, and all those who played a role in expanding human knowledge of the solar system and beyond. Mas o primeiro trabalho de Neil Armstrong foi numa farmácia. Ainda jovem, decidiu seguir o sonho da aviação,
teve primeiro lições como piloto e foi depois para a universidade tirar o curso de Engenharia Aeronáutica. Em 1949, a Marinha dos Estados Unidos mobilizou-o e combateu na Guerra da Coreia. Passeou na Lua aos 38 anos de idade, mas disse sempre, nos círculos de amigos, que teria preferido ficar conhecido mais pela competência com que tentava fazer o seu trabalho diário do que pelo instante lunar que se transformou no momento de uma vida. Um homem modesto, o Neil Armstrong. Não se deixou vedetizar, não é? Mas sei que tem uma história muito interessante exatamente sobre o primeiro pé naquela poeira da Lua, não é? Sim, não deixa de ser curioso que em 69 nós sabíamos muito pouco sobre a Lua, mas mesmo muito pouco. Aliás, há até uma gravação muito interessante, uma conversa de James Webb, que era o administrador da NASA naquela altura, e do próprio JFK, o Kennedy, em que o Webb diz que, olha, que nós não sabemos sequer de que é feita a Lua. Nós temos que agir com muita precaução, porque o pior que pode acontecer é mandarmos homens para lá e depois imagine que eles são autenticamente enterrados pela superfície lunar. Pois Estávamos não nesse sabiam ponto. qual era a consistência da Nada. superfície lunar, não é? Até digo um outro pormenor. Foi colocada, portanto, aquilo tem uma escada no leme, que no fundo depois vai até à superfície da Lua, mas nos primeiros planos até consideravam a hipótese de não haver uma escada, mas sim uma corda, quase que parecia que íamos enforcar o homem, mas quase uma corda, e depois ele descia pela corda lentamente. Porquê? Porque nem sequer se sabia qual seria a densidade, a consistência da própria superfície lunar. E então, quer na descida do Neil Armstrong, quer do Buzz Aldrin, eles chegam ao último degrau e parece que hesitam. Eles ficam ali um bocadinho. O que é que aconteceu? O Neil Armstrong, de facto, primeiro olha à volta para ver se as patas, digamos assim, do leme estão bem enterradas, se não há não há nenhum problema de instabilidade naquilo, e só depois, bom, isto como parece está tudo bem, então eu posso ir. Portanto, ele hesita para perceber se tinha condições de segurança para saltar para a superfície da Lua. O Buzz Aldrin acontece mais ou menos a mesma coisa. O motivo acaba por não ser tão nobre. E porquê? Porque o Buzz Aldrin chega ao último degrau e o que é que ele faz? Ele sente uma certa necessidade de ter um alívio corporal. E, portanto, ele acaba por dizer que o Neil pode ser conhecido por ser o primeiro a pôr um pé na Lua, mas o primeiro a fazer um pequeno xixizinho na Lua fui eu. E por isso é que eu esperei, porque eu estava, no fundo, a urinar. E depois é que eu queria ir para a Lua perfeitamente aliviado. Para dentro do fato. Perfeito, do fato. Sentiu-se um bocadinho mais quente, mais aquecido, digamos assim, e por isso só depois é que ele vai para... Isto é a chamada pequena história, que acaba por ser a grande história, não é? A grande história. E o facto é que, depois de estarem ali os dois, foram fazer uma espécie de selfies com uma câmara, que era uma câmara de televisão, que hoje para nós era assim uma espécie de peça de museu. Será sempre uma peça de museu. E conseguiram trazer-nos imagens que nós, com imensa dificuldade e muita emoção, eu posso dizer isto, estava a ver pela televisão, ia comentar para a rádio com o meu amigo e o meu chefe, o Luís Filipe Costa, eu era o segundo, evidentemente, nós víamos umas imagens muito tremidas, mas mesmo assim era, em termos de progresso televisivo, uma coisa absolutamente extraordinária. Vamos, se calhar, fazer ao contrário. Será que quando Kennedy faz aquela declaração a dizer que o nosso objetivo é chegar à Lua até ao final da década, havia algum produtor televisivo, realizador de televisão a pensar que, mas eles vão mesmo fazer uma transmissão em direto a partir da Lua e nós vamos ver aquilo tudo? Tudo parecia irreal. Tudo parecia ficção científica. Só o facto de se ir à Lua era ficção científica. Transmitir a partir da Lua, mais notável ainda. Né? E, portanto... E o som que se ouvia, apesar de tudo. E é por isso que hoje em dia nós ainda vivemos, 50 anos depois, vivemos uma época em que há tantos, e perdoa-me o termo, estupidamente, acham que nós não fomos à Lua, mas somos vítimas desse sucesso. É que, de facto, parecia um autêntico filme de ficção científica. É tão incrível que há uns que ainda se arrogam o direito de dizer que não é verdade. Foi Kubrick. Foi um filme de Kubrick. Exatamente. Curiosamente, os astronautas viram no ano anterior, precisamente, e em primeira mão, o filme de Kubrick. E a outra história dos bastidores de tudo isto, aparentemente, eles viram o filme, ficaram de tal maneira fascinados com tudo aquilo, que depois, quando foram para trabalhar, no fundo, era o trabalho deles, treinar para ser astronautas, fartaram-se de falar e de fazer críticas ao filme. E, portanto, é outra história particular. Que não era a mesma realidade, porque há grandes diferenças. Eu devo dizer que hoje tenho o maior prazer em trazer aqui uma entrevista minha com o José Mensurado e com o Luís Filipe Costa, porque o José Mensurado ficará
tanto para a história quanto os 50 anos também da conquista da Lua. Porque esteve sozinho, um grande profissional de televisão, um grande jornalista, esteve sozinho num estúdio, aqui na RTP, não nesta, numa outra também ainda bastante mais antiga, esteve sozinho num estúdio a fazer a transmissão integral, a ouvir aquilo que lhe chegava da CBS, da NBC, Walter Cronkite, concretamente, e com aquelas imagens tremidas, esteve 18 horas em estúdio a fazer essa transmissão. Enquanto que na rádio, menos horas, esteve o meu chefe Luís Filipe Costa comigo e com mais alguns amigos, alguns participando, nomeadamente os técnicos, a tentarem melhorar o som o máximo possível, a fazermos a transmissão para a rádio. Portanto, isto toca-me profundamente. Esta entrevista tem exatamente 10 anos, porque o Zé Mensurado partiria no ano seguinte, depois desta entrevista. Vamos, portanto, ver um excerto dessa conversa maravilhosa e o entusiasmo de um homem que ficou para a história. José Mensurado foi o nosso astronauta. Forward. Forward. That's 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. 4 forward. 4 forward. Drifting to the right a little. That's 8. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Tranquility, be advised, lots of smiling faces in this room and all over the world, over. All right, 2 of them up here. O Zé Mensurado e o Luís Filipe Costa, respectivamente na televisão e na rádio, foram vozes e imagens ativas para que nós acompanhássemos durante toda aquela longa noite o que aconteceu. Eu, curiosamente, estava também do lado da rádio, era um jovem noticiarista com o meu chefe Luís Filipe Costa, e lá estava o microfone, e lembro-me que, já hoje disse isso aqui, chorei imenso, chorava ao microfone, porque aquilo emocionava-me profundamente. E tu, como é que sobreviveste a 15 horas de emissão, Zé? Antes de mais nada, deixa-me fazer, nós temos que fazer, acho que nunca fizeste, eu também não, um agradecimento ao Zé Mensurado, porque com os olhos postos na tua imagem é que nós fomos informando o público radiofónico. Está bem, mas vocês têm que agradecer à televisão, porque hoje em Portugal há uma mania das pessoas sobrevalorizarem, julgam que são muito importantes, quando o que é importante é a televisão, não é? Pois. O veículo de televisão é que é fantástico, nos dá essa projeção. E este veículo que tu utilizaste tão bem nessa noite, continuo a dizer, como é que resististe a esse tempo todo? Olha, com cansaço, fui aguentando, eu estava sozinho dentro do estúdio, não tinha ninguém, tinha o Brito Macedo na Regi e o Fernando Amaro, o marido da Catarina Avelar, como cameraman, mais ninguém. Não tive, a RTP na altura minimizou totalmente o acontecimento, eu não fui filmado a fazer a transmissão, não fui fotografado, nada, quer dizer, eu estava absolutamente sozinho, com um monitor, com nos auscultadores, o som da CBS, a seguir a transmissão do fabuloso, do inesquecível, ainda está vivo, felizmente, Walter Cronkite, que é um deus da televisão americana, da informação. E ele, que estava rodeado de cientistas, tinha uma informação privilegiada. E eu bastava copiar aquilo, traduzir aquilo que ele estava a dizer, não é? Porque foi a minha única safra, que tinha o plano de voo, era eu e o Eurico da Fonseca que tínhamos o plano de voo, eu estava a seguir o plano de voo, que estava certo ao segundo, os americanos são impecáveis nisso, que foi rigorosamente cumprido, mas a minha grande safra foi a CBS. Luís, nós estávamos na rádio, no Rádio Português. Pois foi. Para nós era mais fácil. Para mim, tínhamos um som guia. Não sei se a gente... Tínhamos também a Voz da América. Tínhamos a Voz da América. Também tínhamos a Voz da América. Pois. Mas, de qualquer maneira, era mais fácil, podíamos evitar... E tínhamos o televisor à frente com imagens muito mais baças do que estas que estamos agora aqui a ver. É verdade, essas imagens são muito boas. Essas imagens são muito boas. E foi muito tempo. I'm going to step off the limb now. That's 1 small step for man, 1 giant leap for mankind. Long step for man. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down to about the 4th rung up. There you go. Welcome home.
And now we have 2 Americans on the moon. A little more. About another inch. There, you got it? That's a good step. Yep. About a 3-footer. 3 foot per step with 1/6 gravity, and look at that. It's like being on a... Beautiful, beautiful. Isn't that something? Digamos que para mim, no meu tempo de vida, foi a noite, a madrugada, que realmente me reconciliou com o ser humano. Creio que foi a única vez onde eu me senti orgulhoso de pertencer a este género, que eu acredito não vai ter grandes finais. Ficaste muito marcado pela conquista do espaço, sendo que dizias, e com razão, que nem sequer eras um especialista. Nada. Eu tinha começado a fazer o programa Apolo, desde o Apolo 7, salvo erro. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acabei no 16, acho eu, o último de todos. E, portanto, como tinha essa experiência do programa Apolo, a agenda da redação marcou-me a transmissão da... Porquê é que tu achas que a televisão não deu a importância devida àquilo que se estava mesmo a ver que ia ser um acontecimento, como dizia o Luís, e com razão, histórico para todos nós? Exceto a RTP, nessa altura. Peço desculpa, mas estou na RTP, amo a RTP, mas devo dizer que foi... Sabes que no dia da chegada do homem à Lua, como é que abriu o telejornal? Com o Américo Tomás. Pois. Quer dizer, a chegada do homem à Lua foi para aí a 6ª notícia, ou 7ª notícia, quer dizer, é uma coisa espantosa. E então, os jornais, Diário Notícias, o Século, o Diário Popular, esses é que puxaram e viram a importância daquilo, puxaram, e a televisão foi... Antigamente era a televisão que copiava dos jornais. Hoje são os jornais que bebem na televisão. Portanto, como os jornais deram aquela importância ao acontecimento, a televisão sentiu-se na obrigação de ir atrás. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar Flag system. up now, and you can see the stars and stripes on the lunar system. Beautiful, just beautiful. Digamos, isto era o grande sonho americano, concretamente o grande sonho do Sr. Kennedy, que infelizmente não teve a ocasião de ver, porque foi assassinado no ano anterior. E quem tem um diálogo telefónico que fica para a história com o Neil Armstrong é exatamente o presidente Nixon. Não é? Nós temos que cuja olhar... vida viria a correr mal uns anos depois. Eu às vezes ponho-me a pensar que a nossa ida à Lua, nós nunca, humanidade, nunca fomos tão longe pelos motivos errados. Porque, de facto, foi pelos motivos errados. A nossa ida à Lua era uma motivação geopolítica, era uma questão de afirmação de um bloco sobre outro. Era a Guerra Fria de outra forma. Pois. Nós temos gravações do Kennedy a dizer: se nós não chegarmos lá primeiro, isto vai ser um problema porque eu não estou interessado no espaço. Ele foi sincero a esse ponto. Eu não estou interessado no espaço. Eu estou interessado em chegar primeiro à Lua para mostrar que, apesar da União Soviética ter até àquela altura colecionado triunfos atrás de triunfos. Exatamente, desde o Sputnik, a Gagarin, a primeira mulher, enfim, todos os primeiros que... E até a cadelinha, Laika. Que, aliás, gerou um grande movimento de pena, toda a gente, que a cadelinha tinha morrido no espaço. Sim, mas é engraçado que mesmo a história da primeira pessoa que foi ao espaço, foi Gagarin, tem outra história muitíssimo interessante. É que a NASA tinha previsto para enviar o seu primeiro astronauta, Alan Shepard, a uma órbita próxima da Terra, portanto, lá acima, mais cedo. Mas não entrou em órbita lunar, ficou ainda na órbita da Terra. Sim, estamos a falar dos primeiros, estamos a falar de 61. Estamos a falar de 61. E tinha tudo planeado para ser primeiro do que a União Soviética, mas depois houve uma série de questões técnicas que foi adiar. Primeiramente estava marcada para abril de 1960, foi constantemente adiado. Era para dezembro. Passou de dezembro para janeiro de 61. Já não foi janeiro de 61, era fevereiro ou março. Já não era fevereiro ou março, era para maio de 61. Pois bem, o problema é que, isto é uma história deliciosa, a 12 de abril de 1961, cai no escritório, na administração da NASA, o relatório dos médicos
do Programa Espacial Americano. E o que é que continha esse relatório? Fortíssimas reservas de que o ser humano conseguiria ir ao espaço. Porque as experiências que eles tinham feito antes com um macaco, às vezes esquecemos do macaco M, que foi enviado pelos americanos, aquilo não terá corrido muito bem e, portanto, os médicos tinham muito medo. Eles até chegam a dizer que duvidamos que haja a capacidade do homem ir para o espaço. 12 de abril de 61. Quem é que se fartou de rir com tudo isso? Nesse mesmo dia, Yuri Gagarin está lá em cima. E, portanto, no dia em que a NASA recebe o relatório médico a dizer que é impossível ir ao espaço, Gagarin está lá em cima a rir-se e a dizer que afinal era possível. Olha, Sebastião,